nome é André, eu sou coordenador de aplicação e orçamentos e já fiz uma palestra, mas achei o tema interessante porque eu sou um cara que já passou por alguns recomeços, acho que já errei bastante e realmente quando a gente não investe em autoconhecimento, isso não traz nenhum desenvolvimento para a gente e a gente fica contando historinha que aquela empresa, que aquela pessoa, que aquela história que eu contei antes era pior e agora vai ser melhor e acaba sendo a mesma coisa. Então acho que é uma busca de melhoria para mim e passando um pouco de experiência para o pessoal da Senatec. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde depois do almoço. O pessoal que está usando isso aí antes era depois do meio-dia, mas no mundo líquido é só depois do almoço. Já tô com fome aqui já. Se eu desmaiar, já. Eu não consigo pegar. Senti uma cutucada aí. Não, pô, eu falei o nome do cara. Eu falei que se eu desmaiar. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é André. Não sei se todo mundo me conhece aqui. Acho que o pessoal já conhece. Trabalho em orçamentos e aplicação. A diretoria do Thiago. A gente faz uma ponte aí com a comercial, o pessoal de execução, Alex, com Aldo. E acho que é importante, a gente tenta ser uma conexão entre dois mundos aí que hoje a gente precisa se conectar melhor. Tem algumas iniciativas lá dentro para a gente poder se conectar, entender o propósito e caminhar lado a lado para chegar ao nosso objetivo aí, que é ter um 2018 próspero e abundante, né? Quando o Marcelo colocou esse tema no mês passado, eu queria me colocar, né? Eu tenho a visão de que a gente precisa se colocar numa situação de desconforto para a gente aprender. Para mim não é natural falar para um grande público, eu gosto de chegar lá no ouvido da Alice, do Dude, conversar pessoalmente com as pessoas. Então falar para uma plateia assim é sempre um desafio, né? Acho que a gente tem que se colocar no desafio para a gente aprender. Então, a partir do momento que a gente se colocou nesse desafio, tem que enfrentar, encarar, estudar, aprender, estar aberto, ser humilde, estar aberto a aprender, a escutar pessoas, experiências diferentes, e assim acho que a gente evolui. Comecei a pesquisar sobre recomeço, sobre autoconhecimento, e não acontecia, não tinha nada para mostrar. Tá difícil. Aí, chega um dia para falar com o Marcelo, caramba, e agora, né? Mas a minha ideia desde o começo era sempre falar sobre recomeço, porque na palestra passada eu já tinha indicado que passei por várias empresas dentro da Eletropaulo. Eu fui de torneiro até coordenador, até gerente, saí da Eletropaulo depois de 20 anos, então eu tive, teoricamente, vários recomeços. Aí eu fui conversar com esse rapaz aí, quando é que você tem? 44. Então, tudo isso aí não é recomeço não, é uma caminhada para o seu sucesso, você é um profissional de sucesso. Não é isso que eu quero que você fale, não. Putz, agora apertou mais aí, né? A Vivian estava lá, né? Então, mais desconforto, né? Ele também, na mesma reunião, te conversou, falou, cadê a sua coach? Ajudou? Você foi ajudou ou não ajudou? Não ajudou, mas... Apertou firme. Ela falou comigo no Skype, deu uma ajudinha, passou uns links. Não ajudou. Aí chamei a coach. E aí sim, aí rolou, né? Acho que Conectou com a coach. Complementou, conectou. Foi muito interessante, a gente preparou um material bem simples. Eu acho que são conceitos, não são conceitos concretos, assim. Acho que cada pessoa tem uma ideia do que é recomeçar, do que é autoconhecimento. A gente tentou focar para não ter uma ideia muito genérica também, muito ampla, muito vaga. Tentou focar em alguns conceitos do que é recomeçar, do que é autoconhecimento. Tem até um questionáriozinho que a gente vai deixar com vocês aí no final da palestra. São questões para a gente se fazer e buscar o autoconhecimento, tentar enxergar como a gente pode evoluir, como ser feliz, como alcançar nossos objetivos, para não ter que ficar começando sempre a mesma história, ao invés de começar uma nova, buscar novos objetivos, né, crescer na vida. Tá joia? Então, essa foi a ideia. Eu tive, exatamente nesse tema, eu tive que recomeçar. Eu estava com o pensamento preparando a apresentação, volta, não atingiu o sucesso, né? Então, esse é um dos conceitos que a gente colocou.
E eu queria saber de vocês, por exemplo, meu amigo Valdir, o que é recomeço para você? Iniciar algo que você já fez ou talvez tenha feito errado e um aprendizado. Um aprendizado, né? Então, Marcelo Ortinho. Buscar fazer algo que você talvez tenha identificado como não positivo, sendo como objetivo fazer de forma melhor. Minha coach. Pode falar. Para mim, recomeço é reescrever uma nova história, na qual você tem um final feliz, né? Felicidade. Então, muitas vezes a vida vem e nos dá uma rasteira. Muitas vezes a vida vai nos dar uma rasteira. Então, ou por nossa culpa, ou por uma culpa externa, ou por algo externo, que foge do nosso controle. Então, nós somos obrigados a recomeçar. E recomeçar de uma outra forma, né? Isso requer, para que você tenha um resultado diferente, isso te requer uma avaliação. O recomeço hoje, o intuito do André, hoje, nosso intuito, é tirar aquele conceito de recomeço, é simplesmente acordar, todos os dias você recomeça. Você recomeça mesmo? Por quê? Só porque você levantou novamente, você vai de novo fazer as mesmas coisas? É mais profundo. Vai assistir, você vai persistir. Exatamente. É outra coisa, é um pouco além. Então, na verdade, é um convite para essa reflexão. Ô André, recomeço não seria constância? Às vezes a gente atrela muito o recomeço a algo que a gente errou, mas pode ser constância. Exatamente. Igual ao sucesso, independente se você errou ou não, mas você vai saber fazer melhor. Tem que saber quando utilizar, tem que ter discernimento de saber. Identificar, acho que faz parte do autoconhecimento, né? Eu não insisti, eu não persisti o suficiente, né? Isso faz parte do autoconhecimento, você analisar o caminho que você seguiu, então todo o caminho que você seguiu, pode ter parado, pode ter tentado recomeçar, pensado em começar no meio do caminho, porque eu não vou chegar lá e vai dar certo, né? Você analisou, faltou persistência, faltou insistir. Tem uma imagem, né, do cara cavando uma montanha e o diamante está lá 2 centímetros e o cara parou de cavar. Realmente, faz parte. Então, a palestra sobre isso, né, sobre recomeço, e se a gente não investir em autoconhecimento, e conhecimento externo também é importante, mas também é importante para se autoconhecer, para ver se está aplicando aquele conhecimento, está transformando o conhecimento em sabedoria, está utilizando aquilo no dia a dia, está tendo a constância, a persistência necessária para conseguir atingir o objetivo. Então, fazer a referência aqui para a coach. Então, um dos conceitos que a gente entendeu, Marcelo falou isso para mim também, André. Cara, você não vai achar isso, eu achei na minha cabeça. Não tem uma palestra, não tem um vídeo sobre isso aí. Para, medita, faz a sua análise do que você entende que é recomeçar. Né? A gente chega nesse conceito, começar de novo e não fazer de novo. Fazer de novo, você vai fazer tudo igual. Você não aprendeu, você não se autoconheceu, você não buscou conhecimento, não buscou ajuda, não teve autorresponsabilidade novamente, você só vai fazer de novo e vai chegar no mesmo resultado. E vai começar, não. Vai começar. Ele é mais complicado do que começar. A primeira vez você foi lá com fé, coragem, eu vou chegar lá, não teve sucesso. Eu vou ter que começar tudo de novo. Você precisa de mais coragem ainda, mais coragem para chegar lá. Tem que superar o fracasso. Superar o fracasso é reconhecer o erro. Né? Se você ficar pensando que foram os outros, não tive tempo, não tive dinheiro, não é assim mesmo que funciona. Se superou o fracasso, vai chegar lá. Tem uma poesia, um vídeo de uma poesia, um poeta nordestino, que dá várias noções de recomeçar. Eu achei bem legal, ele fez essa apresentação no programa da Fátima Bernardes. É isso. Essa separada do homem. A mulherada é bem emocionante, pra gente também.
Quando eu vi a história dela, antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema, que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Maldade isso hoje pra mim. Obrigada, Braulio. Obrigada, viu? Emocionante também, né? A questão da filha já recomeçou aí, já, né? Não sei. Abriu uma cena muito interessante. Então aí traz alguns conceitos de recomeço, vários tipos de recomeço, mas eu conversando com o Marcelo e com a Camila, eu acho que tem 2 principais recomeços. Acho que um é em virtude de um insucesso e outro de um infortúnio. Por exemplo, a gente falou muito do profissional, né? Começar a empresa e tudo. A Camila veio com uma situação pessoal que para ela foi uma coisa muito triste, que ela precisou recomeçar. Acho que mesmo para essas 2 vertentes, né, esses 2 tipos de sucesso, de necessidade de recomeço, cabe esse autoconhecimento. Então, para mim tem esses 2 conceitos, né? O que a gente recomeça? Quando a gente está, Gustavo lá fazendo circuitos elétricos e não consegue fechar a prova, né? No próximo semestre vai ter que recomeçar a fazer tudo de novo. Você teve um insucesso, né? Você não alcançou seu objetivo. Outra questão deu exemplo, por exemplo, o cara tem o sonho de ser um campeão olímpico de remo. O cara perdeu o braço. Não vai dar, cara. Vai ter que analisar toda a situação, toda a vida dele para encontrar novos objetivos ou uma outra forma de chegar no objetivo dele. Acho que é importante ter essas 2 diferenças aí. A gente começa por qualquer uma das 2, mas essa aqui é mais pesada, requer conhecimento interno maior, né? E com sucesso profissional, na vida, pode ser que a gente não chegou no final. No meio do caminho já percebeu, caramba, não vai dar certo. Por exemplo, estou numa empresa e não estou alinhado com os valores, com a missão. Vou rever, vou recomeçar numa
nova empresa. Essa também é uma... Conta a sua história do surf, como recomeço, nesse sentido. Que do surf? É. Que eu fui lá pedetista? Não, no surf, quando sua mãe falou pra você, que você contou pra mim uma vez, é interessante. É essa questão de mudança. Ah, sim, não, sou de Santos. Você de Santos não sabe surfar? Eu tentei. Tentei 3 finais de semana. Meu primo, que mora lá perto da Melissa, hoje está lá em Florianópolis. Ele era amador de São Vicente lá. Cara, bom de surfar, né? Vou te ensinar a surfar. Sabe jogar bola, mas você não sabe surfar. Vou te ensinar a surfar. Aí fomos para São Vicente. Vai, 4 finais de semana. Chegava em casa tudo vermelho, parafina, todo queimado. Aí minha mãe, André, assim, tem coisa que a gente tem que entender que a gente não vai ser por aquilo. Não vai estudar, né? Mas eu insisti, peguei o professor, chegou em Aracaju com 40 anos, 42, aprendi a surfar. Insisti, foi para cima. Oi? Não tem a foto do Instagram, a prancha parece uma porta. É uma bola. Tem 5 metros a prancha. Reforçada, né? Aquele stand-up paddle, né? Eu sempre falava aqui. Tem uma frase do Henry Ford que está bem ligado com esse primeiro aqui. A gente tem que adotar o nosso sucesso como uma oportunidade para a gente recomeçar com mais inteligência. Agora, se a gente não buscar autoconhecimento, se a gente não buscar ajuda, a gente vai recomeçar do mesmo jeito, vai ser com mais inteligência, com mais vontade, com mais nada. Esse tem que ser o clima, esse tem que ser o mindset aqui, na hora que a gente recomeçar. Tem uma frase interessante aqui também do Charlie Chaplin, né? Acho que tem mais a ver com a questão do infortúnio. A gente entender que a gente tem que recomeçar, tem que replanejar, tem que buscar novos objetivos, porque talvez aquele que a gente tinha planejado inicialmente a gente não vai conseguir mais atingir. E aí, por que a gente teve sucesso? Por que a gente teve aquele infortúnio? Por que a gente não conseguiu atingir o objetivo? Eu sou um bonzão. Na verdade, eu não tive sorte. Os outros me prejudicaram. A empresa lá, aqueles chefes, RH, pessoal, dando mal, prejudicado. Como se estivesse todo mundo preocupado em prejudicar o cara. Né? Beleza, perdendo tempo. Né? Desculpinha, não tive tempo de me dedicar como eu gostaria para aquela função, estava com muita atividade em casa. Não tinha dinheiro para investir em curso, para fazer o que eu queria, para fazer uma academia. Mas agora tudo bem, agora eu tenho tempo, agora eu tenho dinheiro, estou com uma RH legal, uma nova empresa, vai começar com mais fé e vontade, agora vai dar certo. Qual que é o resultado? Vai ser negativo. Ok, se você verificou que faltou fé e vontade, né? Você está falando. O cara fez uma análise interna. Realmente faltou, precisa me dedicar mais, tem mais foco. Era só isso, é só isso. Vou para cima, vou ter sucesso. Mas se a gente não analisou profundo e verdadeiramente isso, o Renato fala bastante. Verdadeiramente, não fica se enganando. Você não vai atingir seus objetivos novamente. E aquilo que o Renato colocou lá, que a gente conversou, também o Marcelo já deu um spoiler aqui. Você não vai cometer o mesmo erro 2 vezes, você cometeu aquele erro. Aí decidiu, tomou a atitude de recomeçar. Não fez uma análise, não buscou aprender, analisar todo o caminho que você percorreu. Você vai errar novamente com o mesmo erro, mas foi uma escolha, você não quis aprender, você não reconheceu o erro. Então, você escolheu errar. Foi uma escolha sua. Forte. Professor do seu. Então, isso aqui, isso tudo resume o que? História, a gente tem várias outras, né, que a gente vai contando, vai se enganando. E aí, essa parte da coach. Vai, coach. É preciso encarar as perdas e olhar para frente. Há sempre uma saída para aqueles que não desistem.
Que nem o Marcelo disse nessa frase, quando você está no buraco, o primeiro passo é parar de cavar, porque senão vai ficar pior, né? Não tem aquela história pior do que dá, não fica, não, fica. É o luto, né? Eu já vi a apresentação também dizendo do luto, que a pessoa vai sofrer, tem aquela dor, mas permanecer na dor indefinidamente é uma escolha. É uma escolha. A pessoa tem que ter uma consciência para poder sair. Todo luto tem que ter data de validade. Exatamente. Esse é o ponto. Verdade. É preciso ter coragem e humildade para rever decisões erradas. Há restaurações em nossas vidas que só ocorrerão quando pararmos de culpar os outros, ou até mesmo a Deus, e conhecermos nossa própria parcela de culpa, tendo coragem para voltar atrás. Isso depois a gente fala mais pra frente, que é o se perdoar, né? Cara, eu achei naquele momento da minha vida, com o conhecimento que eu tinha, eu tomei determinada decisão que agora, com mais conhecimento, com mais experiência, estou verificando que foi uma decisão errada. Agora, não tomei decisão errada não, tenho meu ego, eu vou continuar nisso aqui, vai pro buraco, vai errar novamente. Exatamente, nós temos que ter essa arrogância que nós estamos falando, né? Nós temos, né? O ser humano sempre tem. E é muito importante a gente ter humildade e sinceridade conosco mesmo. Eu gosto muito de usar o chuveiro, né? Cada um usa a técnica que quiser. O chuveiro pra mim é libertador. Então lá é a hora que você bate aquele papo com você e você fala, não, eu dei mancada mesmo. Então é muito importante você reconhecer esse momento e não deixar ele lá no banheiro, né? Sai com ele e vamos embora. A gente viu, tem algumas técnicas, que é a técnica do espelho, né? A pessoa se olhar, né? Diz que a pessoa que está em depressão, errou, tá para recomeçar, não consegue se olhar no espelho, né? Não consegue nem se olhar no espelho, geralmente. Quem está em depressão, sintomas, ela não consegue ver a Ele só olha pro Black Mirror, né? Hoje é só o Black Mirror, né? Só o computador, o monitor, o celular. É preciso ter cuidado para não transferir a nossa frustração para os outros. Toda vez que você estiver passar por desertos dolorosos, vigie para não impor sobre quem está ao seu lado o mesmo peso que você estiver sentindo. Isso eu vejo, por exemplo, você tem um sucesso profissional e você descarrega no seu companheiro em casa. Né? Você não está vendo o serviço, tudo, e nos filhos, na sua esposa, no seu marido, você fica descarregando. E o contrário também. Né? Você está indo mal no seu casamento, mal no seu relacionamento com seus filhos, fica descarregando no serviço, com os companheiros de trabalho, a sua dor, né? Acho que é bem esse caso aí. E o que as nossas colegas acabaram de falar, né? É preciso desenvolver e valorizar relacionamentos benéficos. Nós conversamos sobre isso. O marido vai lá e faz uma promessa para a esposa, que ele não vai mais beber, porque é um motivo de briga deles em casa. Eles brigam muito por isso, ele bebe muito. Só que na hora que ele vai embora do trabalho, sabe quem é a carona dele? Zé Pinga. Adivinha onde ele vai parar? Não sei se na segunda ou se na terça. Provavelmente na sexta ele vai estar no bar. E ele vai brigar de novo. Eu acho que ele não vai mudar. Acho que o Marcelo e a Camila botaram uma câmera. Ele chama aquela GoPro ali. Pô, Marcelo, tá sabendo muito. Que é isso, né? É mais ou menos isso. Eu quero. Passa o próximo, deixa eu só contar uma historinha. Isso, não é uma historinha mentira, mas é algo que eu quero. Tá, então pode voltar. Pode voltar. Eu quero só compartilhar com vocês algo que eu li e eu gostei muito. Então vou compartilhar com vocês. Tem uma. Melhor. A Carol. Já fui tomar café na casa da Carol. A Carol adora xícaras. É um mimo a casa dela. Cá, se quebrar uma xícara na sua casa, aquela que você gosta muito, e o que você vai fazer com ela? Você vai jogar fora? O que você faz? Fora, comprar outra. Você, Fábio, quando tem um jarro de vidro, assim, você gosta muito, um item que você faz se quebrar. Eu vou repor também, vou comprar uma nova e vou recolocar lá. Lógico que eu vou ficar triste, vou ficar chateado, enfim, porque aquilo significava. Mas falar naquele momento, pô, desapega, não. Entendeu? Tem um sentimento ali, né? Certo. Alguém já quebrou alguma coisa e optou em colar? Alguma coisa ou não? Já? Monique, como foi que você colou? Super bom, gente. Legal. Mas deu ruim. Deu ruim? E
falou mais o dedo do que o resto, né? Se chegasse uma visita na sua casa, uma visita, você ia usar esse utensílio ou não? Você ia fazer o quê? Pegar escondidinho? Eu ia pegar o melhor pra visita. Só o quê? O melhor. O melhor. O remendado não. O remendado não, você não ia usar. O que eu quero falar com vocês é sobre uma técnica que eu vi japonesa. O que eles fazem lá? Toda a cerâmica, eles dão muito valor, né, para as coisas. Então, assim, toda a cerâmica, quando quebra, tem uma técnica, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não ia lembrar o nome. Ela é uma arte de estar consertando. Só que tem um detalhe. Ela restaura esse utensílio com pó de ouro e laca. Né? E tem mais um porém. O que mais vale nessa peça, após esse reparo, é o defeito, essa marca, essa cicatriz. Aquilo que foi o pior se torna o melhor. E o que enfim, então quando ela é vendida ou quando ela é exposta... Porque é laca com pó de ouro. Pó de ouro. Acho que a moral aí desse sistema é o seguinte: fazer uma porcelana, uma xícara nova, do zero, dá um trabalho, é bonito tudo. Mas recuperar aquilo com laca e pó de ouro dá muito mais trabalho. Então tem um valor agregado ali naquela peça maior do que fazer uma nova. Por isso que eu perguntei para a Monique como é que ela, por exemplo, colaria, né? Por exemplo, o exemplo do Super Monge. Só um exemplo, gente, que eu quis usar aqui. Mas o pó de ouro que está reparando esse equipamento é o melhor. E essa peça, ela se tornou mais valiosa. E quando ela é vendida ou quando ela é exposta, ela é orgulho. Então, ela é um orgulho ter uma peça dessa em casa. Ela é um orgulho em servir alguém com uma cerâmica dessa. Dá para fazer o paralelo, né? Exatamente. A gente juntar os caquinhos da gente, olha que a gente teve um sucesso, um infortúnio, e a gente se recuperar, se tornar mais forte. E não se recuperar de qualquer forma. De qualquer forma, com conhecimento, tudo, você se tornar mais valioso do que você era antes, né? Acho que essa é a moral da história, né? Não. Muito fácil ser coach dele. Ótimo aluno. Ótimo aluno. Assim, achei interessante porque a gente tem crença na cabeça de que a idade, né? Eu sou 20 anos mais velho que a Camila. E eu teria mais experiências do que ela de recomeço e assim, ela me ajudou muito, me ensinou várias histórias, tem bastante coisa para ensinar, né? Então a gente tem certo preconceito, sei lá, crença na cabeça da gente que o pessoal mais novo, a gente tem muito mais para ensinar. Eu falei, porque eu assumi quando, não, acho que tem bastante história de recomeço para contar. Me ensinou muito. A gente está aí aprendendo, tentando passar um pouquinho para vocês. Eu tinha colocado um a um, mas acho que de forma geral, a gente entrar no tema do autoconhecimento. Tudo isso aqui tem um contexto que é você se autoconhecer, buscar um conhecimento interno para que na próxima vez, quando você se predispôs a tomar uma atitude de recomeçar, de começar de novo, eu tenho aquele objetivo, eu quero chegar. Até isso que eu queria desenhar, né? Eu estava pensando até no mas. A gente, o caminho, vamos dizer, você vê isso aqui, a gente está no reserva, está na nossa origem, está na nossa realidade, e tem um objetivo, tem expectativa. E aí, por algum motivo, a gente, caminho torto, e deu mal. Deu mal, né, Monique? A gente não atingiu o objetivo. Deu ruim. Então, você vai voltar para a origem aqui e vai tentar chegar no seu objetivo de novo. Agora, é lógico que no contexto do mas, acho que isso se torna mais complexo. Além disso aqui ser 2D também, né? A ideia da bola, da esfera, ela é mais complexa, mais completa. Então, a gente tem os objetivos, acho que de chegar no Nirvana aqui, que seria o 10 em tudo, né? É o 10 que é o Nirvana dos budistas, né? Se conseguir chegar no nível 10 aqui é ótimo. Então a gente, quando recomeça, está no zero de tudo aqui. E a cada
passo que a gente dá no caminho do Nirvana, do 10 aqui, sei lá, pessoal e profissional. Espiritual. O recomeço, eu entendo cada passo aqui, por exemplo, a gente está no nível 1, quer passar para o nível 12, eu quero evoluir, quero chegar no meu objetivo de pessoalmente ser uma pessoa melhor e deu mal, vou voltar para o meu nível 1. Isso aqui te traz muito sucesso, mas à medida que você passa disso aqui, acho que cada momento da vida, a gente tem objetivos diferentes, cada pessoa tem objetivos diferentes, mas eu tento fazer até com o Camila, Marcelo, o objetivo, acho que final de todos é buscar felicidade. Buscar felicidade. Aqui seria felicidade overtop, né? O Nirvana seria tudo aqui, né? Mas a gente tem que ficar feliz a cada passo que a gente dá. Porque hoje, esse ano, eu me tornei uma pessoa melhor, estou evoluindo. Não consegui, vou recomeçar e buscar o meu caminho, novamente, né? A gente tem que ter essa visão geral, não só objetivos, mas ser uma pessoa mais completa, né? É isso que a gente fala, e um dos caminhos interessantes, acho que é esse aqui, né? Isso é bem, você fazer uma análise, isso aqui acho que seria um autoconhecimento, seria os 90% que a gente tem de definição da nossa vida, e esse aqui seria os 10% externo. É a análise SWOT, né? Que é Strong, Weakness, Opportunities, Threats, como é que chama? Threats. Você fazer a análise SWOT da sua vida, o que você tem de força, o que você tem de fraqueza, melhorar as fraquezas, potencializar as forças, e no mundo, na empresa, no país, na família, você identificar que é oportunidade e ameaça para você melhorar. Mas acho que é importante aquela porcentagem, né? Que é 90% e 10%. E esse autoconhecimento trata desses 90%. O que é o autoconhecimento? O cara se olhar em frente do espelho, está bonito, passejando, estou cumprimentando com a mão esquerda, aqui está errado, tem uma imagem errada aqui. Também é importante o cara fazer essa aí, mas a gente conseguiu condensar o conceito de autoconhecimento nessas palavras aí, mas é um contexto, é um conceito, acho que é bem mais amplo do que isso, mas aqui resume bem, né? Depois tem um vídeo de Kovács que fala isso aí, né? A gente olhar para dentro de si, ver os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente achava que era o certo e rever isso aí. Continua sendo importante? Continuo acreditando naquilo? Esses são os meus valores ainda? Como é que está o mundo lá fora? Quem está comigo? Escutar isso aí, tomar ações para melhorar, né? E por que a gente, muitas vezes a gente acha que está certo, acha que o caminho está certo e dá errado? Porque a gente não desenvolveu o autoconhecimento, a gente não tem intimidade com a gente mesmo. Tem um vídeo, acho que tem uns 7 minutos, o cara não tem muita didática, mas o que ele passa a gente prestar bastante atenção, tipo o professor de linha de transmissão. Matéria-chave, série de Fourier, mas é bem interessante o vídeo. Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre autoconhecimento e fortalecimento da razão. A gente sempre usa essa expressão. Você precisa conhecer melhor a si mesmo, você precisa se embrenhar mais na sua própria natureza e com isso, evidentemente, a sua razão fica fortalecida e o fortalecimento da razão é requisito para você ter forças para tentar agir na direção da mudança. Sempre o propósito final é o da ação que leve o indivíduo a comportamentos diferentes daqueles que ele está tendo e que não estão trazendo os resultados que ele gostaria. Então, o autoconhecimento faz parte de um processo de mudança.
né? E esse autoconhecimento também não é a gente ficar olhando no espelho e ver quais são as características do rosto da gente, onde é que estão as pintas, não é nada disso. É a gente prestar muita atenção em todas as ações da gente, né? Nos gestos, nas posturas mais agressivas ou não, no controle que a gente tem sobre as emoções, o que desperta em nós raiva, o que desperta em nós inveja, quem desperta em nós inveja, o que desperta na gente uma sensação até de ódio, de implicância, quais são as circunstâncias nas quais a gente se vê mais feliz, mais infeliz, quais são os tipos de pessoas que a gente gosta, quais são os tipos de pessoas que a gente não gosta, a gente se aproxima de que tipo de jeito, tudo isso vai indicando características da gente. O fato de eu ter afinidades ou gosto por um determinado tipo de personagem pode querer dizer que eu sou parecido com ele, pode querer dizer também que eu sou o oposto e sinto desconforto com o meu jeito de ser e gostaria de ser como ele. Tudo isso tem que ser pensado, refletido, para que o indivíduo possa conhecer melhor a si mesmo. O indivíduo tem que prestar atenção nos seus sonhos, tanto os sonhos dormindo como os sonhos acordado. Nos sonhos dormindo, muitas vezes a gente, não por estratégias muito complicadas, mas a gente percebe algum tipo de desejo ou frustração da gente, ou algum medo, ou quais são as situações que provocam medo na gente. Os sonhos acordados falam daquilo que a gente gostaria de ser, daquilo que a gente sonha para o futuro da gente. Tudo isso vai, obviamente, ajudando a gente a formatar uma série de informações a respeito da gente mesmo, que significa que, além de agir, de viver, de ir fazendo as coisas, não custa a gente prestar atenção também e refletir um pouquinho sobre o que a gente faz, por que faz, quais são as motivações, principalmente algumas motivações não tão bonitas como raiva, inveja, ressentimentos, que possam, vaidade, que possam ser motivadores de ações da gente, né? Nem sempre a gente faz coisas só com finalidades tão nobres, a gente tem que ter coragem para olhar sentimentos um pouco menos puros, ter clareza e coragem para ver que nem sempre a gente ama tão intensamente um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que é muitos rancores e incômodos ou ciumentos, ou até decepção com o caráter de algum desses personagens que pode modificar. Quer dizer, a gente tem que abandonar também esse discurso oficial, esse de que todo mundo tem que amar pai e mãe, todo mundo tem que amar os parentes, etc., e ir atrás de uma consciência mais real, mais verdadeira, onde estão as nossas sinceras emoções, né? Essa busca não é uma busca fácil, porque ela tem que pressupor uma disposição da gente de saber verdades que às vezes a gente mesmo pode achar que desabonam a gente, o que não é verdade, porque nenhum sentimento que nos povoa pode ser tão monstruoso, não é? E principalmente porque esse mundo dos sentimentos, dos pensamentos e das emoções é um mundo de uma liberdade interior que não deveria estar sujeito a julgamento. O julgamento tem que acontecer só na ação, quer dizer, entre eu ter vontade de matar alguém e eu matar alguém, existe uma diferença enorme. Qualquer pessoa que me maltrata, que me aborrece, pode provocar raiva e vontade de agir agressivamente contra ele. Agora, vontade de agir agressivamente esbarra com meus valores e princípios morais, que podem frear isso na hora da ação, mas não obrigatoriamente impedir que eu tenha a liberdade para pensar tudo isso. Não é? E essa liberdade, ela define o autoconhecimento. E se ela vier acompanhado de um esforço também para vencer a preguiça, que é uma das emoções fortes que existe às vezes dentro da gente. E a capacidade de vencer a preguiça se chama disciplina, ou seja, uma força que vem da razão, talvez amplificada até pelo autoconhecimento e pela vontade de mudança. Então a gente disciplinadamente se põe a agir na direção de encontrar um caminho parecido com aquele que a gente sonhou efetivamente para a gente, com o intuito de atingir os objetivos de mudança que a gente quer. Que todo o processo de autoconhecimento e fortalecimento da razão só tem mesmo por intenção a gente conseguir avançar, a gente conseguir, portanto, ser uma pessoa no final um pouco mais próxima daquilo que a gente sonhou para a gente. Não é? Esse processo de ação
na direção da mudança, tem que também ser, vamos dizer, desenvolvido num clima de humildade. Ou seja, num contexto onde a gente sabe o tamanho da dificuldade, sabe que muitas vezes progride e depois regride e anda para trás, que é 2 passos para frente e 1 para trás, e a humildade exige que a gente caminhe das proposições mais simples para as mais complicadas. Ou seja, se eu quero deixar de ser uma pessoa muito excessivamente generosa e muito preocupada com a imagem que as pessoas têm de mim, eu quero ser uma pessoa mais sincera, mais verdadeira e menos dócil para situações que eu, na verdade, não concordo, que eu quero aprender a falar não com mais firmeza, eu tenho que ir das situações mais simples para as mais complicadas. Eu não tenho que, de um dia para o outro, querer inverter totalmente as posições. Tem que compreender também que as pessoas com as quais eu convivo vão reagir, às vezes, negativamente, porque quando toda mudança minha vai implicar em mudança de posição delas, nem sempre bem aceitas por elas, e que, portanto, eu vou encontrar resistências e reações negativas. Tudo isso faz parte do processo de mudança e faz parte também desse autoconhecimento e do fortalecimento que a razão precisa ter até para enfrentar todas essas dificuldades, retrocessos, reação negativa de algumas pessoas, para que a gente consiga efetivamente mudar e agir. Autoconhecimento e fortalecimento da razão não são palavras vazias e também não são coisas fúteis ou só conversa de profissional de psicologia. É o esforço que cada um de nós tem que fazer para, conhecendo melhor a si mesmo, se sentir mais seguro e mais forte e saber com mais firmeza, determinação e disciplina aonde a gente quer ir e, com humildade, caminhar nessa direção. Muito bem. Essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima. Beleza? Gostaram? Acho que resumiu bem. Eu pensei algumas palavras aí durante a exposição aí do Gicovati. É um psicólogo, né? Ele falou que é um conceito abstrato aí que só psicólogo traz, mas acho que o principal, já começa muita coisa, a gente fala, o assunto volta, é ação, mudança, tem que ter clareza, que objetivo que eu quero chegar, quais são meus defeitos, quais são minhas qualidades, tem que ter coragem de buscar a mudança, tenho que vigiar minhas emoções positivas e negativas, tentar entender isso aqui, mitigar, né? A gente fala muito em gestão de projeto, mitigar isso aqui, usar isso de forma positiva, potencializar as positivas e verificar se ela também não está prejudicando outras pessoas, investir em conexões, analisar sempre nossos sonhos e objetivos para ver se eles estão sintonizados com a nossa realidade atual, identificar quais são minhas motivações e quais são os gatilhos que me levam a tomar decisões, a tomar caminhos errados que vão me levar ao insucesso novamente. E uma questão interessante que eu achei no finalzinho, ele fala que a gente não precisa mudar de uma vez. A partir de amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Cara, começa do simples ali, a inovação incremental, né? Você melhora um pouquinho, depois você vai se tornar uma pessoa melhor lá no futuro. Você vai conseguir mudar características mais complexas da sua personalidade no futuro, mas não precisa mudar de uma vez. Beleza? Entendido? Perfeito. Todo mundo com fome aí? Como é que está o autoconhecimento estomacal? Está pesado? André, alguns atributos coincidiam com um time vencedor, né? Não sei porquê. Coincidiu. Foi curioso. Está tudo conectado, né? Precisa, acho que cada um daqueles jogadores, eles foram sintonizados, lógico, né? Mas eles fizeram uma análise, fizeram uma reflexão, senão nem estariam lá. Para começo de conversa, né? O Ló não ia buscar ele se ele não tivesse um autoconhecimento elevado, né? Achei essa frase muito interessante, um pouco, né? Eles falam de três grandes pensadores. Não sei, só o Marco que deve saber isso aí. Eles falam de Sócrates, Birubiru e Lero, né? Platão e Aristóteles. Acho que isso aqui até é o nome que a gente
ver aqui é ginásio, academia, né? Platão criou uma academia de pensadores, né? Acho que Aristóteles que a gente vê em muitos colégios hoje, tem ginásio, academia de letras, não sei o quê. Aristóteles são os liceus, né? E o liceu. E cada um foi discípulo do outro, né? Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles, se eu não me engano, Aristóteles foi professor de Alexandre. O grande. Foi o maior conquistador ali da época antiga. Você vê que o professor dos grandes aí falou, né? Conhecer a si mesmo é conhecer o universo e conhecer os deuses. Por quê? A hora que você conhece você mesmo, você expande seus limites. Você passa a ter poder semelhante ao de Deus. Você consegue ter coragem, ter ação, ter vontade, conhecimento, expectativa de aumentar a sua visão, aumentar a sua potencialidade. Acho que é isso que resume essa frase. Eu gostei bastante. Pode ser. Isso aqui a gente vai distribuir um questionáriozinho para vocês. Não é mentira, não. É para pegar, levar isso aí para casa e fazer uma reflexão no chuveiro, em frente para o espelho, rolar no celular, responder para o celular. Mandar para a mulher também, é importante a família toda refletir. A família toda se reconhecer. Me devolvem quando se trata. Opa, aniversário. Mas então, acho que depois da gente fazer uma análise profunda e verdadeira em cima dessas questões, olhar para dentro, a gente identificar se a gente vai começar, se a gente quer começar e se a gente recomeçar. Se a gente contar a mesma historinha, voltar a cometer os mesmos erros, a gente não vai estar contando uma historinha para a gente mesmo. Não é para ninguém não, né? É para a esposa, para o pai, para a mãe, para o chefe. É para a gente mesmo que está contando uma nova historinha. Beleza? Então, para que a gente não conte uma nova historinha, acho que o principal, inclusive o Gicovati lá falou, é mudança. A gente tem que mudar. Alguma coisa a gente tem que mudar. O nosso mindset, o caminho, a intensidade, a persistência, a gente tem que mudar. E esse último vídeo fala de mudanças. Certo? Certo. Mais alguma coisa? Não. Aprovado? Time overtop. Dá um clique aí. A única coisa permanente na vida são as mudanças. A própria vida é uma mudança constante. Mas é interessante como um bom número de pessoas não gosta de mudar para crescer. Continuam batendo em ferro frio. Não se incomodam de não sair do berço. Como já cantou o célebre Raul Seixas, como as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Choram e não crescem. Labutam, mas não realizam. Lutam, mas não vencem. Poxa vida, tem mais pela frente esperando por você, esperando pela sua conquista. A sorte não é milagre. A sorte é abertura de oportunidade. Mas quem deixa escapar, perde. Depois se diz azarado. É pior do que isso. É preciso abrir a mente. É preciso inovar. Afinal, a vida não é só isso. Estou sempre gritando essa verdade, mas alguns estão surdos. Hoje, eu não vou gritar. Vou ser mais solene. Vou recitar para você um poema que faz pensar, um poema que faz refletir, que faz ver como a vida é uma mudança constante. E como você precisa aceitar a ideia e mudar. Mudar para melhor. Mudar para crescer. Mudar para vencer. Pense em motivos que você já teve e tantos hoje não motivam mais. Pense em razões que já o dominaram e com razão deixaram de existir. Pense nos sonhos que o elevaram e nem em sonhos hoje quer lembrar.
Pense nos alvos ontem almejados, nunca alcançados por errar o alvo. Pense em vitórias buscadas em luta, que por vitórias foram derrotadas. Pense nas lutas que travou na vida, e na vida que tanto já não luta mais. Pense nas noites que passou em claro, e na claridade que acabou com as noites. Pense nos dias tão negros vividos, e como o negrume deu lugar aos dias. Pense no tanto que achou tão pouco, e o tanto que hoje falta já nem faz. Pense na criança que um dia foi, e daquela criança o que resta ainda. Pense no homem que um dia foi feito, e o feito do homem nesses tantos dias. Pense na história que quis escrever, e na escrita outra que a história aprontou. Pense que foi ontem o que outro é hoje, e será ainda o que outro já foi. Pense no que foi há mais de 7 anos, e nesse tempo todo o que deixou de ser. Pense que, na vida, só ficam mudanças. E quantas mudanças ainda tem para fazer? Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com